Tandara, pode iniciar a coletiva, por favor. Boa tarde, Marcelo Cabo, aqui é a Tandara Reis, do Sistema Nacional de Comunicação. Nessa semana o Atlético tem 3 jogos importantes, joga na segunda, na quinta e no sábado. Quero te perguntar como vai ser essa preparação para essas partidas. Existe a possibilidade de vocês priorizarem alguma competição ou a ideia é ir com força máxima nos 3 jogos? Boa tarde, Tandara, boa tarde a todos. A gente tem agora uma reta final de temporada, né? 3 competições, 3 jogos em 2 competições diferentes, onde nós estamos pleiteando algo mais dentro dessas competições. Dentro do Brasileiro, a gente está buscando a consolidação de uma vaga da Sul-Americana, né? E dentro do Campeonato Goiano, o título. Então a gente, nesse momento, Tandara, a gente vai pensar um jogo por vez, né? A gente tem um jogo diante do Palmeiras na segunda-feira, né? Com certeza a gente vai escalar a força máxima, aqueles que estiverem disponível, e a partir do jogo do Palmeiras a gente vai entender como é que está a situação do grupo. Você fez até uma pergunta muito oportuna. Eu não tenho aqui, né? Eu não levantei quantos jogos o Atlético já fez no mês de fevereiro, e se eu juntar janeiro e fevereiro fica uma coisa desumana, né, para esses atletas. Então a gente precisa ter um planejamento muito bem elaborado para que a gente consiga, em todos os jogos, ter a força máxima e jogadores aptos. Eu tive um jogo domingo contra o Atlético e na semifinal diante da Aparecidense, a gente teve muitos problemas físicos, jogadores já sentindo no aquecimento, outros durante a partida, e muitas das vezes a performance da nossa equipe é analisada, mas deixa de contextualizar esse problema que a gente está tendo de reta de competição, de temporada, 3 competições que a gente jogou nesse mês de fevereiro. Então o jogador chega a uma exaustão psicológica e física tremenda. Então o nosso trabalho é tentar minimizar isso para que a gente tenha sempre uma equipe forte em qualquer partida. Alex? O professor Marcelo Cabo, Alex Rodrigues, da Rádio CBN, bom estar falando com você mais uma vez. E queria que o senhor falasse a respeito dessa situação muito diferente que tem acontecido nessa temporada, que a gente não tem aquele período, né, para as equipes se prepararem da virada de um ano para o outro. Como é que tem sido aí esse projeto de remontagem, podemos colocar assim, do Atlético? Alguns jogadores saíram, outros estão chegando para a temporada 2021, sem ter tempo, né, de fazer uma pré-temporada, de fazer de repente ali um amistoso para verificar esse time. É sempre já com jogos importantes e com jogos oficiais que o Atlético vai fazer essa remontagem, né, Marcelo? Alex, sua pergunta é muito importante, né, para a gente parar e analisar esse momento do novo normal, né? A gente vem passando pela primeira onda da pandemia, passando pela segunda onda da pandemia, finalizando uma temporada. A gente vai jogar uma final da temporada de 20, já iniciando os estaduais em alguns estados. A gente joga uma final de estadual no sábado, no domingo aqui já começa de 21. Então é uma coisa muito louca, a gente tendo aí, faltando pouco mais de 8 dias para terminar a temporada de 2020, e o Atlético buscando objetivos ainda da temporada de 2020, mas tendo que já repaginar e remontar a equipe para 2021. Você sabe que tem saídas, tem chegadas. Então, assim, a coisa é muito louca. A gente planeja o jogo do Palmeiras, mas já faz reunião, já pensando em reformulação de elenco, planejamento. A gente não tem data para estrear na Copa do Brasil ainda. A gente já tem final de estadual, começo de estadual. Então não é fácil a gente planejar o futebol hoje com o término de uma temporada com o início da outra. É uma coisa que eu acho que na história do futebol a gente nunca viveu. Então, mas a gente tem trabalhado bastante, Alex. A gente tem feito reuniões, quando não é presencial, ela é remota, e a gente tem chegado muito cedo no clube, tem saído muito tarde, justamente para trabalhar essas duas vertentes, a final de uma temporada e o início de uma nova temporada. E o Atlético sempre foi um clube muito bem planejado pelo Adson, né? Então a gente está criando essa expertise de criar um planejamento para 21 sem ter terminado ainda 20. Próxima pergunta, Igor Silva.
Boa tarde, Marcelo Cava, que é o Igor Silva da Rádio Aliança 1090. Marcelo, com a vaga praticamente conquistada da Copa Sul-Americana, essas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A pode servir como base de preparação, de você escolher jogadores, entrar com o time titular, fazer alteração, para montar já para o ano que vem? A vaga só vai consolidar quando a gente tiver matematicamente 100%, porque o futebol, 1 vira 99, 99 vira 1%. Então a gente trabalha em cima da margem. A gente até pode entrar no jogo do Palmeiras já classificado para a Sul-Americana, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Em termos de observação, nós não podemos, Felipe, não dá para fazer muito, porque todos os jogadores que hoje estão inscritos na Série A, eles já foram muito bem observados, muito bem já avaliados pela nossa comissão técnica e diretoria. E aí no estadual a gente não tem mais essa oportunidade de avaliação, a gente tem o que a gente tem de melhor para essa final. Então esses jogos finais do Campeonato Brasileiro servem ainda para alguns objetivos dentro da temporada, que é a consolidação da Sul-Americana, a melhor campanha na história do Atlético em pontos corridos e uma melhor colocação. Se a gente pleitear uma colocação a mais, isso é muito benéfico para o clube, porque existe o bônus em cima dessa classificação. Então a gente vai tentar sempre a melhor classificação para o Atlético no final dessa temporada na Série A. William Rommel. Marcelo Cabo, boa tarde. E falando especificamente da partida, né, desse confronto contra o Palmeiras, quais cuidados o Atlético deve tomar, né? É um adversário complicado, um adversário que jogará em casa, né? E mesmo que já esteja classificado para a Libertadores por ser o atual campeão, ele quer justamente isso, como você falou, né? Uma melhor qualificação para ser mais premiado dentro da competição. Então, quais critérios o Atlético tem que tomar cuidado para surpreender o time paulista? William, a gente sabe o quanto é difícil enfrentar o campeão das Américas, a gente sabe que jogando em casa eles ainda são muito mais fortes. É uma equipe que também vem trabalhando em cima de um calendário apertado, jogando brasileiro, jogando Libertadores, Mundial, jogos de 3 em 3 dias. O Abel também está tendo a dificuldade lá que a gente também está tendo aqui, né? Então a gente sabe que vai enfrentar um adversário muito qualificado, o atual campeão das Américas, e a gente precisa ter todo o cuidado que a gente teve, como tivemos contra o Atlético, que fizemos uma grande partida, analisar o adversário. Sabemos que tem um treinador muito capacitado, um elenco muito capacitado, mas esse jogo pode valer muito para o Atlético, como uma vaga na Sul-Americana, como a melhor campanha na história do clube, um melhor posicionamento dentro do campeonato, e a gente vai trabalhar para ter um resultado positivo e ter uma equipe bastante competitiva. Felipe André. Boa tarde, Marcelo Cabo. Estou aproveitando um pouco o gancho da pergunta do Alex. Queria saber sobre os reforços, né? Esse fim de temporada se especula bastante, se fala muito, não só o Atlético, mas muitos clubes aí montando seu elenco para a temporada de 2021 muito em cima da hora, né? O campeonato acabando e outro começando. Queria saber para qual posição que você está olhando mais, você e o Adson, se você trabalha com quantidade de nomes ou quantidade de reforços para a temporada de 2021 para te agradar, até porque o Atlético vai ter ainda mais jogos com a Sul-Americana, provavelmente. Primeiro passo é a gente tentar renovar com a nossa base, e o Adson tem trabalhando isso bastante, né? A permanência do Dudu, do Natanael, aqueles jogadores que a gente tem a possibilidade de permanência. Essa é o primeiro passo, essa é a prioridade hoje do Atlético. Claro que tem alguns jogadores que a gente já está informado pelos seus respectivos clubes que não vão continuar, mas aqueles que a gente tem uma possibilidade de renovação, o primeiro passo do nosso presidente é renovar com quem está aqui. É a permanência do Dudu, é a permanência do Natanael, é a permanência do Janderson, do Vargas ou do Chico, outros jogadores que já estão aqui, porque o primeiro passo do Atlético é manter a sua base, uma base que trouxe muitos frutos ao clube na temporada de 2020, com uma oitava de final de Copa do Brasil, uma permanência de Série A, uma final de estadual, uma boa possibilidade de Sul-Americana. Então esse grupo ele tem que ser ressaltado, tem que ser priorizado
o esforço de renovar com esses atletas. E depois existe um departamento de análise do clube, né, onde alguns jogadores já estavam mapeados pelo clube até antes de eu chegar, que era o caso do Igor, o caso do Vitor Paraíba, o caso de alguns outros jogadores e outros que a gente sentou na mesa e começou a avaliar a possibilidade de vinda. O Adson está trabalhando bastante, exaustivamente, para que a gente mantenha esses atletas aqui, que foram muito bem na temporada, aqueles que a gente tem o desejo de permanência, e trazer os reforços pontuais para a gente ter uma equipe ainda mais forte no 2021. Bruno? Eu vejo, Álvaro. É sua vez, pode falar. Boa tarde, Marcelo. Um abraço para você, prazer falar contigo. Bruno Daniel, Rádio Bandeirantes. Até teve uma declaração interessante do Adson esses dias agora, Marcelo, dizendo que, inclusive, nesse momento, como a posição dificilmente muda, eu sei que vocês estão trabalhando para melhorar essa posição, existe aí o aspecto financeiro e também a questão da melhor campanha na história da Série A e tudo mais, mas que a prioridade máxima é ganhar o Campeonato Goiano. A gente sabe desse aperto de calendário, né? Você tem um jogo segunda, um jogo quinta e um jogo já no sábado, que vai ser a decisão do Campeonato Estadual. Como é que vai ser, hein? Tá muito apertado, inevitavelmente você vai ter que poupar alguém, um jogo ou outro. Você está queimando os neurônios com isso ou está tranquilo quanto a essa situação, professor? Fala, Bruno, tudo bem? Boa tarde. Bastante insônia, né? Treinador que não tem insônia não está comprometido com o trabalho. A gente tem pensado bastante, trabalhado bastante em cima do planejamento dessa reta final. É inevitável que a gente vai ter que preservar um jogador aqui, outro ali, né? Ver como é que está a situação do momento do próximo jogo. Uma coisa eu te garanto, nós vamos com força máxima para o jogo do Palmeiras. Aqueles jogadores todos que tiverem à disposição, a gente vai escalar o melhor que a gente achar para esse confronto. E depois do jogo do Palmeiras, na terça-feira, a gente vai reunir, como sempre, né? O presidente, comissão técnica, e a gente vai fazer uma avaliação para os 2 últimos jogos da temporada, que é o Coritiba e a final. Claro que eu, como treinador, eu quero ir sempre com o que eu tenho de melhor para poder sempre trazer a vitória para o Atlético, né? E hoje, claro, a gente tem o desejo de conquistar o bicampeonato. É um planejamento. Vocês sabem o quanto eu prestigio o campeonato estadual. Eu já falei e repito, eu sou oriundo do campeonato estadual. É um campeonato que eu tenho um apreço muito grande. E o Atlético também, em nome do nosso presidente. Então, a gente, claro, vai... Uma coisa eu te garanto, a gente vai com força máxima para a final. O que nós vamos avaliar é o jogo do Coritiba, né? Esse ato entre um jogo segunda e uma final sábado. Depois eu tenho 48 horas entre o jogo do Coritiba e a final, diante do Goianésia. E é isso que a gente vai ter que avaliar bastante para ver esse planejamento. Por isso, meu querido Bruno, a gente está queimando os neurônios bastante para que a gente possa ter sempre a competitividade em todas as competições que a gente está jogando, como tivemos até agora. Para fechar, Jânio, tá aí? O Jânio não está aqui. Eu vou fazer a pergunta do Jânio, professor, que ele mandou para a gente no grupo aqui, porque ele não está conseguindo ligar o microfone ali. A pergunta do Jânio é a seguinte: sou Atlético, diante do atual campeão da Libertadores, pode fazer um jogo para marcar a participação do clube nessa Série A, sendo um protagonista da partida. Como você vê essa situação? A gente fala em respeito com o Palmeiras, é respeitar o campeão da América, né? Mas claro que a gente sempre vai enfrentar um adversário como o Palmeiras, um jogo como foi o Flamengo no Maracanã, os outros adversários que a gente encontrar de um grande quilate, como é o Palmeiras, a gente sempre vai respeitar, mas a gente sempre vai buscar o protagonismo. A gente sempre vai sair de casa para buscar a vitória, como a gente sempre buscou. Sabemos do tamanho da dificuldade, da qualificação do seu treinador, do seu elenco e da grandeza do Palmeiras, mas o Atlético entrou no Campeonato Brasileiro da Série A justamente para buscar o seu protagonismo, e sempre buscando o que é o melhor para a instituição, e a gente vai buscar, né, trabalhar bastante para buscar essa vitória fora de casa, que ia ser um momento muito, muito importante para a gente nessa reta final de competição. Beleza, pessoal, obrigado a todos. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling